como cuidar da saúde mental dos profissionais da saúde que têm uma rotina atribulada, corrida entre um emprego e outro, entre a família e o emprego? Você quer saber como manter a sua saúde emocional no corre-corre do dia a dia? Aguarde! Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vozes da Saúde, programa mantido pelo Sim Saúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, para você que é profissional da saúde, mas também para você que gosta de estar sempre bem informado. Hoje nós temos uma entrevista fantástica sobre saúde mental. Nós vamos falar com a doutora Sandra Fanucci Moraes de Almeida. Ela é psicóloga hospitalar com vasta experiência na área da saúde e vai trazer dicas valiosas para todos os trabalhadores da saúde e para a população em geral. Muito obrigada por estar aqui conosco, doutora Sandra. Eu estou muito feliz. Olha, posso te falar que eu estou muito grata, porque é uma oportunidade ímpar, tanto de estar com vocês, respeitamos muito o trabalho de vocês, mas principalmente pela função que eu desempenho e a oportunidade que vamos ter de multiplicar um pouquinho das informações, das sugestões, das ideias, dos caminhos que possam ajudar e contribuir. Estou muito feliz, muito obrigada. Muito obrigada, senhora. E eu gostaria de começar pedindo para a senhora contar um pouquinho da sua experiência profissional na área da saúde. Bom, a minha experiência na área da saúde, acho que começa na minha casa. Eu sou casada com um médico, apaixonado pela profissão dele e que isso faz parte do nosso café da manhã, almoço, jantar. Mas mais do que isso, o meu trabalho é na área da psicologia hospitalar e pelo olhar da psicanálise. É um diálogo que é possível e que é com muitos resultados, com muita qualidade. Eu comecei esse meu encantamento pelo trabalho hospitalar dentro da faculdade, lá no meu 3º ano, quando tive a oportunidade de ser aprovada no processo para estagiário, dentro do Centro Infantil Boldrini, que foi minha grande escola. Fiquei com eles por 20 anos. E tenho um privilégio muito grande de dizer que estive lá por 20 anos, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente. É um trabalho honrado, digno e extremamente rico. Com toda essa bagagem, não era possível que eu não multiplicasse isso em algum outro lugar. Então, eu fui chamada para vir instituir tanto a saúde mental como a psicologia, mas acima de tudo a equipe multiprofissional dentro da Irmandade de Misericórdia de Campinas, o complexo da Santa Casa e do Hospital Irmãos Penteado, onde permaneço e onde várias sementes lá do Boldrini brotaram frutos maravilhosos aqui. Muito bem, parabéns, hein? Doutora Sandra, eu gostaria de saber, com sua vasta experiência na área hospitalar, como a senhora vê o perfil mental dos trabalhadores desse setor, que é um setor sofrido, um setor que já enfrentou uma pandemia de grande vulto há muito pouco tempo atrás, mas também é uma categoria que sofre muito dos males da saúde mental em virtude da própria característica do trabalho. Sim. Sim, eu vejo com muito respeito e com muita atenção. Qualquer categoria de trabalhador na área da saúde, ele enfrenta o tempo todo o confronto da vida e da morte. E quando a gente trabalha nesse limite
constantemente, não é possível não recebermos os efeitos deste embate. Primeiro, recebemos pelas próprias identificações que temos, se somos filhos cuidando de pais, se somos pais cuidando de filhos, se somos amigos cuidando de amigos. Então, nós temos uma identificação muito grande, nós somos seres humanos, né? Sofremos, choramos, rimos. Hoje se comemora tanto a vitória das curas junto com as equipes que trabalharam com aquele paciente. Então, eu digo assim, a saúde mental, ela não pode estar restrita a um lugar de chegada. Então, dentro da Irmandade Misericórdia de Campinas, a gente tem o acolhimento da psicologia, o encaminhamento para os convênios, mas isso não é a saúde mental. A saúde mental, ela é o percurso desse trabalhador. As oscilações que ele tem ao longo do seu trabalho, ao longo da sua vida, saiu de casa chateado, problemas familiares, ele vem com essa angústia para o trabalho. Saiu do trabalho com demandas, com cobranças, com preocupações, porque se criam laços, vínculos, e ele vai para casa. Nem sempre ele vai para casa, ele vai para outro plantão. Então, a qualidade do sono, distúrbios e transtornos do sono, transtornos alimentares, porque é sempre o corre-corre de tudo isso, a questão financeira, o distanciamento de familiares essenciais que nem sempre moram perto, a superficialidade das relações entre amigos, porque não se tem tempo de fazer amigos, não é? Sim. Então, eu vejo com muito respeito, porque são heróis dentro do trabalho. Eles fazem toda a diferença. Eu costumo chamar a categoria dos profissionais da saúde, e eu nesse momento me refiro à enfermagem, técnicos, enfermeiros, coordenadores, gerentes. Eu costumo conversar com eles, eu converso muito com eles, a nomeá-los como a dobradiça da porta. Quando a dobradiça está muito legal, está muito bacana, a gente abre e fecha a porta o tempo todo e a gente nem escuta, não é verdade? É verdade. Agora, quando começa a ranger, tem coisa mais irritante do que o rangido da dobradiça da porta? E nem sempre, da porta, nem sempre esse rangido é só porque eles estão correndo, porque eles estão lidando com urgências. É rangido de pedido de ajuda. E a gente precisa ter sensibilidade para perceber, para intervir com respeito, com sigilo, com ética, porque também não podemos ser invasivos. A dor de cada um sabe a dor que tem e sabe o momento de dizer, mas em adoecimento mental, ele pode perder esse time. Então é o colega, é o supervisor, é o coordenador, é a saúde mental, é a psicologia, a equipe multiprofissional que pode se aproximar nesse acolhimento. Doutora Sandra, existe uma pesquisa da UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos. Ela mostra que 81% dos trabalhadores da saúde vivem em estresse. Isso é real? Eu acho que é mais do que real, porque penso eu que 100% vivem sob o estresse. Aqueles que vão adoecer pelo estresse podem estar nesse escopo dos 81%, claro, uma pesquisa super respeitada. Mas todo profissional da saúde lida com o estresse e vai ter algum sintoma em relação a isso, porque o estresse, ele é invasivo, ele vem para a qualidade de vida do sujeito, ele vai interferir na qualidade das relações, nos transtornos alimentares, nos distúrbios de sono, nas questões da agressividade, do comportamento, da irritabilidade, no foco de atenção. E veja que tudo isso é habilidade necessária para o exercício
de competência, de expertise de um profissional da saúde. Então, por um lado, ele tem esse peso do estresse e todas as suas consequências. Por outro lado, ele tem a cobrança por desempenho, sim, a cobrança do outro, da instituição, do cliente, mas muito mais a cobrança dele. Porque ele sabe dos seus sinais e das suas vulnerabilidades. Então, eu penso que é uma área, é como o pessoal que está à frente de um batalhão na guerra. Não é possível não ter estresse. Mas o estresse em si, ele não é ruim, ele é o que faz a gente ter a pulsão de vida. Isso. Levantarmos, irmos chegar no horário, corrermos para resolvermos um trabalho de pesquisa, descobrir uma medicação importante, vibrar com o resultado de tratamento. Quando o estresse é contra o colaborador, obviamente no adoecimento, isso é muito preocupante e merece muito a nossa atenção. Até porque dentre o rol de doenças que estão dentro do estresse extremo, está a depressão, que é um fator muito sério para o profissional da saúde, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa na depressão, a gente já vai chegando próximo daquilo que é uma doença mais grave, mais aguda e mais impossibilitante, né? A depressão, ela impede a qualidade da vida, a possibilidade da vida. Então, na depressão, eu vou ter uma labilidade de humor muito grande. Na depressão, eu vou ter uma depreciação, uma autodepreciação muito grande. Vou sempre achar que eu sou um fracasso, que eu não tenho competência, que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir. Então, a depressão, ela é um sinal muito grande de atenção e cuidado, que nem sempre é possível de ser visto, porque o nosso mecanismo de defesa, ele é cruel, ele vem para dizer, eu tô ótima, embora eu não esteja, né? E acho que a depressão hoje, ela é o primeiro grande sinal de alerta para aquilo que virou um comportamento muito mais corriqueiro do que antes acontecia, que é a ideação suicida. Essa é a ponta do iceberg que foi se juntando nesse acúmulo de angústia, de ansiedade, de cobrança, de desempenho, de fracasso, até o momento que eu jogo a toalha. Sim. O que as empresas, os estabelecimentos de saúde podem fazer para prevenir os quadros de estresse extremo, como a depressão, e não permitir que o quadro chegue nesse extremo que a gente acabou de falar? Eu diria que esse é o grande desafio, né? Aliás, eu acho que é um desafio de toda a comunidade da saúde, em todos os sentidos. Dos estudiosos, dos meus colegas, dos psiquiatras, de todos que trabalham buscando esta resposta. Por quê? Porque com o advento da pandemia, o que aflorou? Aflorou a solidariedade, aflorou coisas muito boas que permitiram a gente passar por isso. Por outro lado, aflorou tudo que não é bom. A competitividade, a insegurança, a agressividade, a falta de limites, a falta de respeito. E com esta confusão que nós estamos mergulhados nela, acontece o mesmo no nosso universo de trabalho, né? Então, o que as instituições estão todas, mas as de saúde, sem dúvida, estão debruçadas a pensar? Quais as ferramentas, quais os instrumentos, quais as intervenções que a gente pode fazer? Então, o que a gente tem pensado muito é o que fazer no sentido de identificar sintomas mais precocemente para que a gente possa ajudar, acolher,
Por exemplo, na Irmandade de Misericórdia de Campinas, o serviço de psicologia hospitalar tem essa vertente do acolhimento ao trabalhador, que tanto pode ser pela demanda dele, bater lá na nossa porta, pedir, sigilo, né? E tudo mais, a gente acolhe em 2, 3, 4 sessões. Quando se esgota a possibilidade disso, e porque somos profissionais dentro da instituição, sim, não podemos fazer a terapia deles, nós temos o privilégio de ter o convênio, que a gente possa encaminhá-los e que eles possam ser cuidados. E o feedback de como é que é a evolução disso. Mas posso te dizer que isso ainda é muito pouco. Muito pouco. Quando eu penso, por exemplo, na questão da campanha do Janeiro Branco, eu acho maravilhosa, né? Aliás, é uma campanha que foi instituída por um psicólogo. Eu acho que é um momento muito, muito rico, porque se coloca a chancela de algo que precisa ser discutido. E acho que não é à toa que é em janeiro, porque saúde mental não é onde a gente vai chegar. É um processo em construção constantemente na vida. Com certeza. Constantemente na vida. Eu posso ser uma profissional maravilhosa, mas na minha vida pessoal, eu estar vivendo tragédias, conflitos, e a gente não tem gavetinhas, a gaveta do trabalho, a gaveta da família, a gaveta dos relacionamentos. Não, nós somos um processo em ebulição. Então não é possível uma coisa não interferir na outra. Então, dentro da questão das instituições hoje, se pensa num dia de alimentação saudável, que instituímos inclusive desde dezembro, onde a gente vai orientar esse colaborador como é que ele se alimenta direito, sendo possível, né? Não é uma proposta para uma alimentação ideal, é não dentro daquilo que ele tem, que ele teria como recurso de ter uma saúde física boa, para que ele também... A senhora está falando de ações que ajudam a esta prevenção. Uma questão de uma atividade laboral é importantíssimo, porque quebra aquele contínuo do dia a dia, num alongamento, numa dança, que é algo que não é muito fácil para as instituições. Primeiro porque precisam de profissionais qualificados para isso, nem sempre se tem espaço para isso, né? E então é uma proposta que vale muito a pena, mas nem toda instituição ainda pode instituí-la. Um outro desafio é a gente ter um trabalho, e isso sim é possível, rodas de conversa, em que a gente possa acolher, não aquilo que é da intimidade do sujeito, mas despertá-lo para a sua sensibilidade de busca de ajuda, ou para ele dizer e ouvir dos seus colegas situações difíceis em que ele possa ter recurso de pensar também. Muito importante. Tem o recurso da pintura, o recurso de jogos, que isso são recursos que muitas instituições estão conseguindo colocar. A própria Comissão de Educação pensa que educação não é só treinamento, né? É trabalhar todos esses aspectos. Então tem que fazer parte de uma comissão de educação, introduzir esses temas, trabalhar esses temas com todos os colaboradores. Tem uma gama de possibilidades, mas ainda é um desafio para todos. Os estabelecimentos de saúde, os hospitais principalmente, tão focados na saúde, no paciente, conseguem fazer esse investimento no colaborador, na saúde do colaborador? Então, essa é uma resposta que talvez eu não tenha para lhe dar. Eu acho que uma coisa é ter a intenção para isso. E eu acredito, sim, que todas as boas instituições, não dá para pensar na saúde do paciente sem pensar na saúde do colaborador. Não dá para pensar em saúde sem pensar em saúde biopsicossocial e espiritual. Isso é preconizado pela nossa Organização Mundial de Saúde.
Então, assim, eu não tenho dúvida que todas as instituições percebem a importância, a necessidade, batendo na porta. Sim. Infelizmente, a gente perde colaboradores com situações limite, com ideação suicida. É muito triste quando isso acontece. É muito doloroso quando isso acontece, Sim. né? Agora, pensar que todas as instituições estão podendo fazer isso, eu acho que esse é o desafio, porque existem formas de constituição de instituição que ainda não tem essa brecha para cuidar disso. Se a gente for pensar nas filantrópicas, que têm uma precariedade tão grande de recursos, maior, né? Nós temos 1000 projetos, 1000 desejos, e não vamos desistir disso, mas sabemos dos nossos limites reais para todas estas construções. Mas hoje, quero dizer assim, nós temos que olhar para isso. É um dever ético, é um dever técnico, é um dever humano e é um dever de cidadania. Nós precisamos olhar para a saúde do colaborador da saúde e fazer algo por isso. O sindicato, ele tem um compromisso muito grande com isso e acho isso fantástico. Ele precisa colher o seu trabalhador naquilo que é a urgência do momento, a questão da saúde mental. Sim, tanto o Sim Saúde Campinas quanto a federação fazem um trabalho brilhante nessa área, inclusive oferecendo atendimento psicológico, suporte psicológico, seja presencial ou atendimento online, porque sabe a importância e a urgência desse serviço ser oferecido, a urgência de se olhar com mais humanidade para o profissional da saúde. Mas eu gostaria de colocar uma outra dificuldade para você, que eu acho que é importantíssimo da gente falar disso. Toda pessoa que tem algum sofrimento físico, marca uma consulta, se é no ortopedista, se é no cardiologista, se é no dermatologista, no plástico, e não tem problema em fazer isso. A questão é o pudor, o preconceito, a dificuldade de expor algo da saúde mental, porque infelizmente a revelia de tanta publicidade, se você entrar no Instagram, tem 1000 fórmulas, 1000 pessoas dizendo, e tem que fazer isso mesmo, mas a exposição de uma dor emocional, olha, o ser humano ainda precisa de coragem. É exatamente isso que eu ia lhe dizer. Apesar da necessidade, apesar dos números mostrarem o quanto esse profissional precisa, quando você oferece o serviço, o feedback que se tem é muito pequeno. Sim. As pessoas têm ainda preconceito, medo. É mais que isso, é que assim, ainda existe o estigma de que desculpa usar essa expressão, mas é mimimi, de que não quer trabalhar, quer ter um atestado médico para não ir trabalhar. E outras questões que são maiores, né? Dentro de uma avaliação, quando eu me coloco como uma pessoa que tem depressão, o medo de ser avaliado com menor qualidade, com menor competência. O medo de demissão, por isso. Exato. Bom, acho que isso já está mais freado, né? Demissão por isso. Esperamos que sim. Não temos como garantir, mas enfim. O que eu quero dizer é isso, a revelia de todo esse processo que tem que acontecer e que tem que expor essa dificuldade, nós ainda temos que fortalecer muito o colaborador no encorajamento de pedir socorro. De pedir socorro. É muito doloroso de dizer isso. Por isso que eu gosto muito da roda de conversa. É maravilhosa. Porque a roda de conversa acho que pode deixar o profissional mais à vontade e a troca de experiência entre eles acho que pode fortalecê-los. Sim, até buscar ajuda. Não é?
Eu acho perfeito. É. Mas é o nosso grande desafio no momento. Vocês já conseguem fazer rodas de conversa? Fazemos. Não com a assiduidade que gostaríamos. Sim. Até porque a rotina do trabalho nem sempre permite. Mas usamos sempre temas para isso. Por exemplo, ideação suicida, a gente propôs roda de conversa. A questão de sigilo e segredo, que é da prática do profissional da saúde. Fizemos rodas de conversa. Sempre que há uma demanda, tínhamos um programa mais regular de roda de conversa dentro das UTIs, porque são unidades fechadas em que a coisa fica mais difícil ainda. Dentro do centro de tratamento de queimaduras no período Covid, inclusive online, a gente fazia a roda de conversa. Online. Para poder propiciar. Sim. E é mesmo uma grande ferramenta, mas ainda é um grande desafio. A participação era ativa ou ainda você vê resistência? Não, tem aquele que é mais participativo no momento do encontro, tem aquele que está mais calado, mais contido, mas que está ouvindo. E isso já é maravilhoso. Ele está ouvindo, ele está analisando, ele está tirando algo para si. Né? Então é maravilhosa. A roda de conversa hoje é aquilo que a gente chamava de dinâmica de grupo. Isso. Né? Mas hoje tem esse nome mais atrativo e mais acolhedor mesmo, que é a roda de conversa. E eu convoco a todos que puderem, todos os que tenham qualquer núcleo de trabalho da saúde, que invistam em estratégias, em possibilidades de trazer o colaborador para a prosa. Eu sou lá de Minas Gerais e me permito usar essa forma de pensar. Nada como bater um papo, tomar um café, onde a gente começa a contar todas as nossas novidades para quem está nos ouvindo. E a roda de conversa é isso. É uma bela terapia de uma forma natural, né? Isso. E que não custa dinheiro. Não, por favor. Não precisa de investimento, a não ser no cafezinho, né? Num bom café. É isso mesmo. Então, essa fica aí uma dica para as empresas que têm dificuldade, não é? Dificuldade em implantar um serviço. Existem possibilidades mais simples, mas que também podem trazer resultados, né? E são resultados muito bons. Muito bons. Me diz uma coisa, qual a sua avaliação em relação à saúde mental, o peso que possa ter na saúde mental dos profissionais da saúde, o duplo emprego? Até triplo, né? Então, eu ia te dizer isso. Eu imagino que todos os colaboradores da saúde que estejam me ouvindo vão ficar bravos comigo. Mas eu diria assim, claro, economicamente falando, não se discute a necessidade, a importância, a subsistência mesmo das famílias, dos projetos de vida. Mas repensem a qualidade de vida, porque é cruel a jornada dupla, tripla de trabalho. É necessária, não estou fazendo essa discussão, mas assim que seja possível, repensem e coloquem na balança, né? O que é possível abrir mão em nome da sua vida. Não é da minha vida, não é da vida da sua instituição, é da sua vida. Dos seus sonhos, você continua sonhando? Você continua tendo desejos? Você dorme, nem que seja 1 hora, 2 horas, com qualidade? Você consegue comer bem? Você consegue planejar um livro para você ler? Hoje ninguém lê livro mais, né? É uma pena. Às vezes não tem nem tempo. Muita gente diz que usa o livro para dormir, porque na hora que lê a primeira página, consegue dormir. Tem pessoas que usam o celular, né? Que é uma ferramenta muito interessante, mas muito perigosa, porque ela, a todo momento ela nos estimula, ela não nos relaxa. Eu queria dizer assim, eu fico muito penalizada da jornada dupla de trabalho. Respeito, reconheço,
Sim. Mas que pena que isso ainda é uma prática necessária. Não recomendaria a nenhum profissional? Idealmente falando, não. Não recomendaria. Não é justo. Todo ser humano precisa trabalhar, psíquico e socialmente falando. Todo ser humano precisa trabalhar, mas também todo ser humano precisa descansar. E não é possível, desta forma não é possível. Mesmo nessa correria do profissional da saúde que vai de um emprego, às vezes vai para o outro, ou mesmo que seja um emprego só, porque não é um só, já é estressante, e é isso que nós estamos falando aqui. Quais são as recomendações que a senhora faria para aqueles momentos de folga? Atividades que possam ser relaxantes, que possam contribuir para a saúde, para o equilíbrio da saúde mental desse profissional. Eu diria, dentro de um não suposto saber, eu não tenho a fórmula mágica, porque esta fórmula, ela é de sujeito para sujeito. O que é bom para mim, não é bom para você. Eu acho que, como regra geral, descansem em primeiro lugar. Tentem descansar. Chega em casa, toma um banho gostoso, que seja uma soneca de uma meia hora, 40 minutos, mas que seja uma soneca gostosa. Eles precisam descansar. Após uma atividade física, que não seja uma atividade só de competição consigo mesma, né? Uma caminhada, uma corrida, uma natação. A natação é extremamente benéfica, porque ela é uma atividade de baixo impacto. Então, quando você sai de uma piscina, você sai, obviamente, muito relaxado. Não é todo mundo que pode fazer isso. Mas ouça uma música que você goste. Se for possível, dance com essa música sozinho, se não tiver ninguém em casa, ou então surpreenda seu parceiro, sua parceira, convidando para dançar, brinca um pouco, né? Brinca, namora, mostra seu afeto, porque quando a gente está cansado, gente, a gente não tem coragem de dar um beijo no parceiro quando a gente chega em casa, né? Então, vamos exercitar o abraço. Quem gosta de flores, puxa, cuidar de plantas é algo maravilhoso, que vale um benefício terapêutico, né? Então, de novo eu quero dizer, o que é bom para mim não é bom para você. E o que é bom para você não é bom para mim. Mas o que é bom para nós, a gente compartilha, porque pode ser que seja bom para você. Então, faça algo que deixe seus olhos brilhando. Ver álbum de fotografia. Hoje em dia também ninguém tem álbum de fotografia, tá? Não. Desculpa, mas vocês têm celular, tem as 1000 fotos de celular. Vão rever lugares gostosos que vocês foram, que vocês viram, que vocês passearam, que vocês foram rever amigos, viagens que vocês puderam fazer. Viajar é uma coisa muito boa. Claro, é algo que é mais caro, que não é sempre que a gente pode. Mas no dia a dia, faça uma coisinha desse tamaninho que deixe os seus olhos brilhando, nem que seja por 5 minutos. Fica a dica, pessoal. A doutora Sandra está deixando dicas valiosas para a gente cuidar da nossa saúde mental. Eu quero agradecer a senhora pela presença, por toda a nossa conversa que foi maravilhosa e que tenho certeza que todos vão gostar. E já fica um convite para que volte uma próxima vez. Terei um prazer muito grande em voltar, em saber os efeitos dessa nossa roda de conversa, porque estamos numa roda de conversa. Com você, certeza. Eu e quem possa estar nos ouvindo, os técnicos que estão aqui, agradeço muito a presença de vocês e estou completamente à disposição.
tudo aquilo que vocês também tiverem de dicas para a Irmandade de Misericórdia de Campinas, Santa Casa e Hospital Irmãos Penteado, por favor, a troca é sempre muito bem-vinda. Estamos à disposição. Então, pessoal, fica a dica aí da doutora Sandra. Aliás, não é uma dica só, ela está deixando várias sugestões para nós cuidarmos da nossa saúde mental, trabalhar e cuidar de nós. Se você gostou desse programa, não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube e compartilhar este programa com amigos e familiares. O Vozes da Saúde de hoje teve produção de Bruno Nunes e Davi Meirelles. Muito obrigada e até a próxima.